Shalom, shalom. Shalom, maravilhosos! Olá, boa tarde! Deixa o som. Olá, olá! Ai, meu Deus! Bora saber qual que tava. Ai, papai! Olá, boa tarde. Olá, olá, olá. Shalom a todos. Boa tarde, boa tarde. Olá, Rafael. Olá, Maria Emília. A todos que adentraram a esta live. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Olá, boa tarde. Olá, tia Betinha, Marluce, a todos que estão aqui presentes. Vamos ver se a gente consegue deixar aí pelo menos uns 15, 20 minutos. O celular tá fixo, meu irmão. Pronto, melhorou? Olá, Poliana, shalom a todos que aqui estão. Olá, olá, muito feliz de estar voltando com as curiosidades da palavra. Hoje nós falaremos sobre Gênesis 19. Estou muito feliz, confesso que eu estou muito ansiosa hoje, assim, nervosa. Que muitos foram as coisas que aconteceram em 4 meses para cá. Desde a última curiosidade da palavra. Mas quando o Espírito Santo veio e disse que era tempo de voltar, porque vidas iam ser alcançadas, eu simplesmente guardei as minhas dores e disse: Pai, eis-me aqui, estou de volta para cumprir o teu propósito, a tua vontade, e tu sabes todas as coisas, né? Que ele me traga novamente hoje o discernimento, tenha me trazido o discernimento, e eu creio que tenha sido ele,
para ministrar esta palavra ao teu coração, ao meu coração também, porque muitas das vezes a gente faz um roteiro para ser seguido e ele vem, desconstrói e põe da forma que ele quer. Então, Pai, que nesta tarde eu seja somente um instrumento da sua voz, da sua vontade. Oi, Fernanda. Que todas as pessoas que aqui estarão presentes, aos que verdadeiramente têm que ouvir a palavra e ser ministrado ao coração. Que tu possas, além do meu lar, desse novo lar que você preparou para mim, papai, que você também possa adentrar aos lares de todos que aqui estão. Só um minuto, meus amores, só um minuto. Ai, Jesus. Prontinho, adentrar os lares de todos que aqui estão presentes. Estou muito feliz. Olá, Sueli, seja bem-vinda a todos que estão presentes. Que o Espírito Santo, nesta tarde, além de me ministrar, que possa adentrar também aos lares de todos que aqui estão presentes, levando a paz necessária, todo o entendimento, mediante a palavra de Gênesis 19. Que ele traga clareza aos corações e que todas as dúvidas caiam por terra. Porque nesta tarde, Pai, eu serei somente o instrumento da tua voz. Que tu coloque anjos ao meu redor e nos lares de todos que aqui estão. E que sejamos ministrados diante daquilo que o Espírito Santo quer. Senhor, toma-nos em espírito e em verdade. E que sejamos levados à palavra de uma forma tranquila, de uma forma serena, seja bem-vinda, de uma forma que todo o nosso entendimento possa compreender qual foi a visão que o Senhor me ministrou diante de Gênesis 19. Posso pedir uma gentileza a vocês? Compartilhem as outras pessoas, que quem sabe através desta palavra haverá hoje um resgate de vida. Da mesma forma que eu estou resgatando a tua, quando eu enviei um convite, outras vidas serão resgatadas diante desta ministração. Vou esperar mais uns 5 minutos e aí nós vamos adentrando a sala. Olá, Hudson, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. A palavra hoje é muito forte, de um pouco complicado o entendimento, mas o Espírito Santo me ministrou de uma forma que fique compreensível e incompreensível ao entendimento. Então, se vocês puderem ir compartilhando, eu agradeço. Que o nome poderoso do Senhor seja manifesto esta tarde. Que tu possa, Pai, resgatar as vidas que aqui estão. Que tu possa adentrar os lares de forma plena e absoluta através do meu eu, da minha voz. Obrigada, Pai, porque eu creio verdadeiramente que tu tens promessas de vida eterna, não só para a minha vida, mas para a vida de todos que estão presentes e os que irão assistir posteriormente. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada. Então vamos lá. Gênesis 19. São as curiosidades da palavra com Isis Olivier. Até nisso, esses 4 meses que Deus me afastou, Ele trocou o meu nome e me deu um novo nome. De Isis Lima, Ele me batizou como Isis Olivier, porque vem de oliveira, nome forte,
arbusto que há de ser erguido de longevidade. E assim seja a palavra ministrada esta tarde. Para que possamos compreender Gênesis 19, é necessário que voltemos um pouco para que entendamos como a ordem cronológica faz parte do contexto das curiosidades da palavra. Lá em Gênesis 19, diz o seguinte: tudo começou quando o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Seja bem-vinda, Andressa. Que bom que você está aqui presente. Preciso descer até lá e ver. Então, Deus enxergará os pecados. Sejam bem-vindos a todos. Hoje a ministração falará sobre Gênesis 19, mas para isso é necessário voltarmos um pouco, para entendermos todo o contexto histórico da palavra, para que não nos percamos diante daquilo que Deus tem a ministrar ao nosso coração. Então Deus fala a Abraão que ele precisava descer para ver as acusações que ele tinha ouvido, se eram verdadeiras ou não. Sejam bem-vindos. Então, 2 visitantes saíram indo na direção de Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Para isso, voltaremos um pouco lá em Gênesis 18. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês reservaram um tempo com o Senhor. Porque ouvir alguém sendo vaso de honra para ministrar a palavra e permitir que Deus, o nosso Pai supremo e poderoso, esteja no nosso lar através da oportunidade que você está dando, isso mostra que você sim se rende a esse Deus vivo, porque Ele vive e está entre nós. Seja bem-vindo, pastor Geraldo Júnior. Que bom que você está aqui. Então, voltando para ministrar a palavra de Gênesis 19, é necessário que saibamos um pouco de todo o contexto que está em Gênesis 18, Gênesis 11, Gênesis 13. Então, ao longo desta caminhada de curiosidades da palavra, voltaremos um pouco na palavra para entendermos todo o contexto. Então, Deus, ele apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manré. Manré estava em Hebrom e era um bosque de carvalhos. Então vocês já conseguem observar a magnitude do lugar. Ficava na Palestina, ali onde Abraão habitou. Manré significava bem alimentado, também força ou gordura. Na passagem de Gênesis 18, Abraão recebe o Senhor na hora mais quente do dia. Para que possamos entender um pouco do que quer dizer as horas na palavra, trarei algumas curiosidades referentes a horários. Para os judeus, as horas do dia começam às 6 horas da manhã. Então, quando na palavra trouxer hora terceira, significa em torno de 9 horas da manhã. Hora sexta, meio-dia. Hora sétima, 13 horas. Hora nona, 15 horas. Quando disser 10ª hora, serão 16 horas. 11ª hora, 17 horas. Sejam bem-vindos. Quando se falar o canto do galo, saiba que o horário na palavra quer dizer 2 horários. Que aquela história foi à meia-noite ou antes do amanhecer. Quando a palavra falar final da tarde, será 14 horas às 18. Calor do dia, entre 10 e 14 horas. Então, em Gênesis 18, diz
que o Senhor apareceu a Abraão no calor do dia, ou entre 10 horas da manhã e as 14 horas. Ele estava na entrada, Abraão estava na entrada da sua barraca. Isso mostra que toda vez que um personagem bíblico estiver na entrada daquela cidade, ele ali está como autoridade, como juiz daquele lugar. Quando ele olha para cima, Abraão vê 3 homens, ou seja, uma trindade. Alguns dizem que aqueles homens vieram como anjos vieram como homem. E ali Abraão, ao ver aqueles anjos, ele ajoelha em sinal de submissão. Sejam bem-vindos. Ele encosta o rosto no chão. Quando a palavra diz encostar o rosto no chão, nada mais é que ele ali está reconhecendo total indignidade humana diante daquela majestade, diante daquela pessoa divina que ali está, aquele ser divino que ali está. Ali era a expressão de que uma pessoa se achava indigna diante da presença de Deus. Por isso, sinal de prostração. Por isso quis se ajoelhar e colocar o rosto ao pó. Pai, eu sou pequeno diante da tua grandeza. Mais ou menos isso. Então ali, quando Abraão faz isso, de se ajoelhar e prostrar-se, botar o rosto no chão, ali ele reconhece a grandeza do Pai e recebe a graça de ser pai. Porque na palavra mesmo, lá em Gênesis 12, vamos ler só um pouquinho, diz o seguinte: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei os povos do mundo. E assim foi a promessa do Todo-Poderoso à vida de Abraão, de abençoar toda a parentela dele, e ele seria pai de grande multidão. Então Deus afirma ali a Abraão que os seus descendentes se tornariam uma grande nação e seriam poderosos. Por meio dele abençoarei a todas as nações da terra. Daí o Espírito Santo, Pai Celestial, ele continua a falar a Abraão que ele foi escolhido para que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam os ensinamentos dele e façam o que é correto e justo. Então, quando ele dá a Abraão a autoridade de grande nação, ele também dá o comando de que as pessoas que estão ao redor dele sejam ensinadas no caminho correto e justo. E estar no caminho correto e justo não é para olhar para a direita nem para a esquerda, é olhar ao centro, o caminho que Deus ministrava ao coração de Abraão. E viver em santidade, muitas vezes, é muito complicado, porque o mundo oferta prazeres que nem sempre a vida em Cristo nos oferecerá. Mas o mundo jaz do maligno, não está alinhado ao reino dos céus. Então Deus vem e afirma a Abraão: se eles me obedecerem, farei por Abraão tudo o que eu prometi. E continuava a falar. As acusações contra Sodoma e Gomorra são terríveis, muito graves.
o pecado superabundou. Isso quer dizer que chegou a um patamar de incomodar o Pai Celestial. E mesmo diante de tantos questionamentos que Abraão tinha sobre a destruição, que assim ele foi alertado, ele tentou de todas as formas convencer o pai de que pudesse salvar alguns daquela cidade. Mas o pai não respondeu. Se tiver um justo, assim eu farei. Ele não deu a certeza se salvaria ou não salvaria. Então, para voltar um pouco mais e entender, é necessário que saibamos toda a origem de Ló. Abraão saiu da Mesopotâmia e foi para Israel. Mesopotâmia e foi para Israel. Ló, ele só queria ganhar dinheiro. E os pastores de Ló cometiam todo tipo de roubo, porque eles começaram a levar o gado dele, que ficou muito expansivo, aos pastos de outras pessoas, de outros lugares. E aí os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a se estranhar. Lá em Gênesis 13, descreve todo esse conflito entre os pastores. Então, lá em Gênesis 13, diz que Abraão saiu do Egito com a sua esposa e com tudo que tinha e foi para Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar na cidade de Betel. E dali foi para o lugar que ficava entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Ló ia com Abraão e também levava suas ovelhas, suas cabras, gado, empregado e família. Porque quando uma pessoa é abençoada e você está ao lado desta pessoa, toda a bênção do céu é repartida a ti também. E assim foi a promessa que Deus fez a Abraão, dele e da família serem prósperos. Por isso que o sobrinho Ló também prosperou. Não havia na cidade pastos que dessem para que os dois ficassem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão, que ainda não era Abraão, Deus ainda não tinha trocado o nome dele, disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, e nem com os empregados brigue com os seus. Os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, olá, Angélica. Ló olhou para a volta e viu o Vale Jordão, até chegar na cidade de Zoar. Tinha bastante água. Era o jardim do Senhor, ou a terra do Egito. Então, voltando, o jardim do Senhor nada mais era do que um local onde estava regado de árvores lindas de todos os tipos, que davam frutos e bons de comer. Isso está lá em Gênesis. E a terra do Egito nada mais era, sejam bem-vindos, que era uma terra extremamente fértil. Então tinha água em abundância, tinham plantas de todas as espécies que davam frutos. Era um lugar bendito aos olhos do Pai. E assim,
Voltando, bendito aos olhos do Pai. E assim era o vale de Sodoma e Gomorra. Sejam bem-vindos. Olá, Welbert. Era assim antes do Senhor de ter tido destruído Sodoma e Gomorra. Ló foi para a direção leste. Lá ele acampou, montou as suas tendas antes de chegar em Sodoma, onde vivia gente má que cometia todo tipo de pecado horrível contra o Senhor. Mas próximo da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, resolveu mudar a Sodoma, que era considerado um poço de iniquidade. Os pecados daquela cidade eram tão grandes que estavam ali intitulados como Cidade da Maldade. Havia homossexualismo ao extremo, mas era o homossexualismo homem, corrupção, orgulho, pecados contra a bondade, o paganismo, a desobediência. E ali, mais à frente, nós iremos entender o porquê do ponto final de Deus. Porque houve tentativa de estupro aos anjos que foram enviados. A falta de empatia daquela cidade também a considerava uma cidade de horror. A cidade de Sodoma e Gomorra não era só Sodoma e Gomorra, abrangia ao total, junto a ela, mais 3 cidades. A cidade de Sodoma e Gomorra estava no estado do Vale do Sidim, que era o Vale das Grandes Planícies, onde se encontrava o Mar Salgado. Está lá em Gênesis 14:3, que ficava entre Edi ao extremo do sul do Mar Morto. Mar Morto, sal em excesso, sal em abundância. O chão era cheio de poços de betume. Betume nada mais era do que uma mistura escura e viçosa de hidrocarbonetos pesados, compostos por oxigenados, nitrogenados, sejam bem-vindos, olá Gláucia, e sulfurados, um pés mineral. Então era uma bomba atômica que a qualquer momento podia explodir. O Vale de Sidim era o Vale de Campos, que era um lugar paradisíaco. Era o Éden, considerado o Éden, conforme eles intitulavam o lugar, sendo o lugar como o lugar de Deus, a casa do Pai. Porque lá na palavra, lá em Gênesis, é muito certo como quando diz que a cidade lá, só um minuto. Sodoma e Gomorra, terríveis, muito graves, que a cidade lá era... Que a cidade de... Cadê? Espera aí, menino. Ah, tá. Que Ló, né, levantasse os olhos, que era uma cidade extrema. Então, voltando ao contexto. Ló só queria ganhar dinheiro. Lá em Gênesis 13, voltando um pouco, informa um pouco da destruição, da briga entre os pastores. Ló, ele levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão e viu que era bem regada. Ele viu somente as vantagens do lado de fora, imediatas. Ele só viu ao redor, só as grandes maravilhas que a cidade de Sodoma podia ofertar. Ele não parou para entender e analisar toda a iniquidade que aquele lugar tinha. Ele não pensou na família dele. E ele quis colocar-se à prova. Então, lá em Gênesis 13, do versículo 10 ao 11, Ló olhou em volta e viu o Vale de Jordão até chegar à cidade de Zoar. Tinha bastante água. Era como um jardim do Senhor, conforme eu disse.
disse, era um jardim do Éden. Então ali, o Espírito Santo, Pai, comparou a cidade de Sodoma e Gomorra, antes da destruição, como um jardim do Éden. Porque tinha frutas, era próspera, era cheia de árvores lindas, tinha todo tipo de vegetação, tinha bastante água e frutas boas para se comer. Como ele também intitulou, como a terra do Egito, que era um lugar de terra fértil. Então tudo que se plantava há de se colher. O vale era assim antes do Senhor ter destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, que nem eu disse, o Mar Morto também era um mar salgado. Então, lá naquele lugar, não foi destruído só Sodoma e Gomorra. Eram, dentro de Sodoma e Gomorra, contando com elas, Sodoma e Gomorra, mas são 3 cidades. Então, ao total, foram destruídas 5 cidades. Cidades estas, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também conhecida como Noar. Sodoma e Gomorra são palavras que dão origem grega, origem inglesa, melhor dizendo. A palavra Sodoma veio de sodomia, que era um termo pejorativo para homossexualidade, ou seja, homossexualismo masculino. Sodomia era usado em conteúdo legal sobre rótulos de crimes contra a natureza, para descrever também sexo oral, sexo anal e a bestialidade, ou seja, animalidade, brutalidade e imoralidade de toda a espécie. Sejam bem-vindas, Lucila, sejam bem-vindas, Ana, Lucila, Elizabeth. Então, continuando, Sodoma, por ser muito próspera, eles tiveram que decretar, os próprios moradores fizeram um decreto que estabeleciam a inhospitalidade radical, ou seja, não era admitido receber nenhum visitante e muito menos estrangeiros. Lá a lei era cada um por si, não se falava o nome de Deus, havia um egoísmo terrível, o que é meu, o que é teu. E eles não queriam dividir as riquezas com ninguém. Por isso esse decreto foi intitulado lá em Sodoma e Gomorra, para que nenhum visitante chegasse e fosse recebido, para que pudesse repartir as bênçãos àqueles moradores de dali. Então, a lei era não podia ajudar a ninguém, porque senão atrairiam gente interesseira e eles teriam que dividir as riquezas deles com as pessoas de fora. Ali tinha um sistema judiciário totalmente perverso. Se eu ajudo aquele de fora e aquele de fora começa a viver com o que eu tenho a ofertar, eu e o que vinha de fora era morto. Tinha um sistema perverso e louco, que ficará para depois eu explicar e vocês entenderem que tipo de sistema perverso e louco era esse. Era um sistema contrário a tudo que o direcionamento de Deus nos traz. Agora sim, sabendo um pouco mais sobre Sodoma, sobre Gomorra, sobre a origem de Ló, de Abraão, ficará mais fácil entendermos o porquê que a cidade foi destruída, o porquê que Ló e os seus foram poupados. Então vamos lá. Abrindo a palavra em Gênesis 19. Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor, como é até agora, a continuar a ministrar a palavra conforme a tua vontade. Na palavra diz que estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram. Em Gênesis 18,
Abraão foi visitado pelo Senhor e depois por 3 anjos. Aqui, depois desta visita, o Senhor ficou com Abraão e 2 anjos continuaram a andar até chegar na cidade de Sodoma. Então, ao anoitecer, então já era no finalzinho do dia, início da noite, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Por que 2 anjos? Porque na palavra é claro que cada anjo tem a sua função e a sua missão diante daquilo que ele vai fazer. Um anjo ali era para salvar Ló e a sua família, e o outro anjo era para destruir as cidades. Alguns historiadores afirmam que esses 2 anjos tinham nome sim, anjo Gabriel e anjo Miguel. Mas na palavra, em nenhum lugar afirma que eram esses 2 anjos. Esses historiadores dizem isso porque pausou, mas cá estamos novamente. Aqui estamos novamente, só um minuto. Oh, Senhor misericordioso, Tu és bom, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Então, voltando na palavra, porque alguns historiadores falam de Gabriel e de Miguel nesta palavra, nesta passagem? Porque cada anjo tinha o seu ofício e as funções dos anjos eram limitadas. Gabriel, sempre na palavra, ele aparece como mensageiro. Já o arcanjo Miguel, ele vem como guerreiro. Isso é a história que nós tínhamos lá de Daniel, do jejum de Daniel, né, que ele sai para guerrear contra os principados e potestades. Já o anjo Rafael é aquele que aparece na agitação das águas lá no tanque de Betseda. Cada anjo, na palavra, tem a sua missão. Sodoma nada mais é o significado de sal. E Gomorra, submersão. E submersão em sal. Em Gênesis 19:1, Ló estava sentado perto da porta da entrada da cidade. Então mostra que Ló, como estrangeiro, conseguiu a simpatia de todo um povo de Sodoma e Gomorra e foi assentado como juiz, porque conforme eu tinha dito antes, tudo aquilo que é assentado à porta dá autoridade de juiz, de defensor. Ele tinha uma posição proeminente ali. Nos tempos antigos, todos os assuntos daquela cidade ou da cidade que está sendo ministrada na palavra são tratados com os anciões da comunidade, nos portões do lugar. Então, se o homem tivesse um filho obstinado e rebelde, que não obedecesse pai e mãe, automaticamente o pai e a mãe levavam esse filho rebelde a esses líderes da comunidade, ou seja, juízes que estavam assentados às portas, e estes líderes tomavam a providência de informar aos moradores o pecado que aquele filho estava cometendo com o pai e a mãe, e ali todos da cidade o apedrejavam até a morte. Eliminem o mal de vocês, e toda Israel saberá disso e temerá. Isso está em Deuteronômio 21, do verso 18 ao 21. Essas eram as leis de Sodoma e Gomorra. Um povo que não parava para ter amor ao próximo. Obedeceu, está na lei, segue adiante. A lei daquele lugar segue adiante. Se não está diante da lei, é cortado o mal pela raiz. Então Ló levantou, quando viu os anjos, os olhos, ajoelhou, encostando também o rosto no chão.
E por que Ló reconhece a grandeza de um anjo ou de algo vindo do Pai Celestial? Porque ele estava debaixo da autoridade de Abrão, do seu tio. Então ele aprendeu sim a conviver com Cristo diariamente. Mesmo fora da realidade do tio, os ensinamentos ficaram gravados dentro dele. Então, ao ver aqueles anjos, ele fez o mesmo sinal que o tio em Gênesis 18 fez. Ele ajoelhou e encostou o rosto no chão, dando ali aos anjos autoridade e mostrando que ele era pequeno diante da grandeza. Porque o ato de ajoelhar-se e mostrar submissão mostra a obediência que ali ele tinha diante de Deus. E isso fez com que ele garantisse vida. Às vezes, muitas das vezes, um ato que você faz soma pontos positivos no reino dos céus. O ato de dobrar os joelhos mostra que nós somos pequenos diante da altura do Pai Celestial. E faz que nos ensina que prostrarmos mostra a nossa humildade diante da grandeza dele. Quando encostamos o rosto no pó, como Ló fez, ele mostra que ele ali verdadeiramente se arrependeu de todos os atos e pecados que ele cometeu. E isso garantiu a vida. Mostra aos anjos que ele está ali para servi-los. Ele insiste em levar esses anjos para dentro da casa dele, rompendo com toda a lei que em Sodoma e Gomorra tinha. E aí eu vos falo, como é que o juiz daquele lugar rompe com tudo de lei naquele lugar? Porque ali, a inhospitalidade, ou seja, ninguém pode receber ninguém estrangeiro e nem visita em casa. E Ló, como juiz daquele lugar, ele simplesmente faz isso. Ele ultrapassa, ele passa por cima destas leis e faz isso. Seja bem-vinda, Maria. Que bom que você está aqui. Assim como juiz de Sodoma, Ló conhece a cidade e insiste a estes anjos a ficarem na casa deles. Porque mesmo diante do convite, os anjos afirmam que vão passar a noite na praça. Mas Ló insistiu, porque ele sabia que era uma cidade que os pecados superabundavam. Então, quando os anjos adentram a casa dele, Ló manda preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. Ou seja, pães ázimos. Eu creio muito nisso. O pão que era conhecido pelos povos antigos, antes mesmo que a instituição da Páscoa judaica acontecesse. Porque em Gênesis, quando conta de Sodoma e Gomorra, ainda não tinha acontecido a crucificação, a ceia do Senhor, para que a Páscoa judaica fosse estabelecida. Então o pão ázimo já era um evento, já era de costume dos povos. Deus, em Êxodo, ordena a Moisés que o pão ázimo seja um dos alimentos como a refeição pascal. Está lá em Êxodo 12, 8. Já em Deuteronômio, um pouco adiante, em 16, 3. Oi, Kênia, seja bem-vinda. O pão é chamado de pão da aflição, que é o pão ázimo, sem fermento. O pão sem fermento, para os hebreus também, é chamado de matzah, ou pão asmo. Para alguns estudiosos, o pão asmo indica a relação da separação do povo de Deus com toda a prática pecaminosa do Egito. Então, quando ele tira o fermento desse pão
e faz aquilo como alimento, ali ele separa luz de trevas. O pão, na palavra, tem a representatividade de um símbolo de pureza, sem mistura, do fermento que era o pecado. O pão asmo foi a alteração que na palavra em grego, asmo, veio como pão sem fermento. Os visitantes, então, quem eram os visitantes? Os 2 anjos materializados cearam, comeram, tiveram práticas humanas. E antes de dormir, todos os homens de Sodoma e Gomorra, tanto os mais moços quanto os mais velhos, cercaram a casa de Ló. O comportamento hospitaleiro de Ló gerou descontentamento na cidade e o restante de Sodoma e Gomorra se levantou contra. Então eles foram à porta de Ló, bateram e o chamaram. E Ló foi ao encontro deles e quando chegou, viu que eles estavam irados com a situação que aquele juiz estrangeiro que veio de fora, que tomou frente de toda uma cidade e ali mesmo quebrou todo o rito de lei que Sodoma e Gomorra tinha. Como é que eu instituo uma lei e eu mesmo a quebro? Então eles ficaram irados e exigiram que os visitantes fossem trazidos para fora, para que eles tivessem relação com eles. Toda vez que a palavra do Senhor na Bíblia aparecer relação com eles, em algumas versões vai aparecer amá-la, em outras vai estar ter relações com eles. Isso significa o abuso sexual, os delitos sexuais sem limites que ali em Sodoma e Gomorra eram praticados. Ou seja, os homens todos, porque a palavra ela é sucinta quando diz todos os homens de Sodoma e Gomorra, os mais moços aos mais velhos, queriam ter relações com os anjos. Queriam ter relações odiosas com eles, ou seja, queriam estuprá-los, pecar contra o Espírito Santo. E Ló, com uma lógica contrária, que nem eu disse, que Sodoma e Gomorra, tudo aquilo que é correto, lá eles praticavam que era contrário. Num afã de salvar os anjos, ofertou as filhas que eram virgens para serem estupradas por todos os homens, moços e mais velhos. É totalmente absurdo ao que a lei da paternidade na palavra traz. Então, quando ele oferece as filhas que eram noivas e virgens, ali ele quebra um princípio bíblico. Então, Ló saiu e foi falar com os homens, que é princípio bíblico. E aí, o que os anjos fazem? Os anjos conseguem empurrar os homens, conseguem salvar Ló para dentro da casa, conseguem fechar a porta e cegam a todos que estavam do lado de fora, ao ponto deles não encontrarem a porta para adentrar a casa. Então Ló sai, os anjos afirmam que eles busquem, só voltar aqui, cadê? Então Ló sai e foi falar, pois lá está lá em Gênesis 19, 12. Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que tiverem na cidade e tirem todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido terríveis acusações que há contra essa gente e por isso mandou para destruirmos Sodoma.
Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. E ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse louco, estivesse brincando. Então Ló volta para casa e de madrugada os anjos insistem em dizer: arrume-se depressa e pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saiam daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. Só que num afã de continuar com tudo que tinha na cidade, só um minuto, com tudo que Ló construiu na cidade, ele estava demorando, ele começou a demorar, ele começou a não querer largar tudo para trás. Daí os anjos se levantaram, pegaram na mão dele, da sua mulher e das suas 2 filhas e os levaram para fora da cidade. E aí um dos anjos ordenou: fujam, mas não olhem para trás. Não parem até chegar nas montanhas. E mesmo diante de todo o desespero, e eu imagino a cena, todo mundo correndo, tentando chegar no lugar, Ló responde ao anjo e dialoga com ele, convencendo de ir para a cidade de Zoar, aquela pequena cidade. Ele aponta: permita que possamos ir àquela pequena cidade, porque até chegarmos à montanha, que é muito longe, a destruição irá nos alcançar e vai acabar comigo e com todos que estão ao meu redor. Então permita que fiquemos ali. Seja bem-vinda, Kelly. E assim aconteceu. Pelo fato da cidade ser pequena, aquela cidade chamada Belá foi intitulada de Zoar. O anjo que concordou com ele era o responsável para destruir Sodoma e Gomorra. O outro anjo que guiou eles para fora da cidade, por compaixão da promessa que foi feita a Abraão, Ló foi salvo. E por obediência, porque ele estava debaixo da cobertura de promessa que foi deferida a Abraão. Ele era sobrinho. E em Gênesis 18, quando Abraão ficou sabendo da destruição de Sodoma e Gomorra, ele questionou ao Senhor se algum justo poderia ser salvo. E o fato dos anjos chegarem à cidade de Sodoma e Ló entender da grandeza deles, se prostrar, colocar o rosto no chão, ali deu a ele a oportunidade de viver. Porque ali o Senhor entendeu que ele era assim justo para ser salvo. Ele e a família dele. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia se posto. Então eles saíram de madrugada. Ló saiu com a sua família de madrugada e chegou no sol posto, ou então ao amanhecer, em Zoar, naquela cidade pequenininha, conforme ele tinha pedido, e o anjo aceitou que ele fosse de lá. E quando ele estava lá, aí sim, de repente, o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Lembrem-se que há tempos atrás, como foi dito, que aquele lugar era um lugar que era um poço de betume. Então, hidrocarbonetos
pesados, que eram compostos de oxigenados, de nitrogenados e sulfurados. Então, o fato de Deus mandar enxofre do céu, fogo e enxofre, já sabia que ao contato deste betume, tudo implodiria, tudo viria aos ares. A mulher de Ló, diante de tudo que foi ordenado, ela acabou olhando para trás. Ela desobedeceu a ordem do anjo e acabou virando uma estátua de sal. Lembre-se que Sodoma e Gomorra era próximo do mar. Era próximo do mar, ali morto. Mar salgado. Será por isso que ela virou sal? São as curiosidades que algumas a gente consegue responder e outras ficam indagações que mesmo diante de vários estudos a gente não consegue entender. Então lá em Lucas 17, 32, lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procurava os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquecer de si mesmo terá a vida verdadeira. Este foi o decreto à mulher de Ló, que amava tanto a Sodoma que preferiu a morte do que a vida em retidão ao Senhor. E acabou se transformando numa coluna de sal, que servia para que todas as pessoas ao redor se lembrassem das façanhas de Deus naquele momento. Obedecer neste momento e naquele momento era a ordem do Senhor. Era melhor do que morrer. A estátua de sal serviu como um monumento de desobediência para que os outros vissem e não caíssem mais no erro. Ló, hoje, trazendo a nossa realidade, são os crentes carnais que existem neste mundo, que são convertidos, que são conhecedores da palavra, mas querem viver de uma maneira totalmente errada e contrária ao que Deus diz. O justo Ló, enfadado na vida, dissoluta por homens abomináveis. Isso aí está lá em 2 Pedro 2:7. E já próximo de finalizar, acredita-se, sim, que a incredulidade da mulher de Ló, mulher essa que nem nome tinha, quando a palavra traz a mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia, a mulher samaritana, e não traz um nome, isso mostra que aquela mulher ela não tem identidade. Nem ela sabe quem ela é. Ninguém a reconhece naquele contexto. A conheciam como a mulher de Ló, porque quem era bem visto, quem era bem quisto, era o marido, o Ló. Então a incredulidade dessa mulher e o desejo de continuar do modo de vida que Sodoma e Gomorra ofertavam a ela, a luxúria, a riqueza, o oba-oba, fez com que a mulher de Ló preferisse a morte do que viver uma vida com retidão. O sal na palavra significa permanência, lealdade, fidelidade, utilidade, valor e purificação. Se pararmos para analisar, tem diversos outros questionamentos que ficaríamos por horas aqui debatendo sobre Gênesis 19, sobre Sodoma e Gomorra. Porque um lugar tão lindo, tão paradisíaco, comparado ao Éden, foi céus abaixo, foi destruído. Em Gênesis 19, 12, 14, o anjo diz a Ló: tem mais gente aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros, os parentes, outros parentes que tiverem na cidade e tirem todos daqui, pois vamos destruir o lugar.
Será que Ló só tinha 2 filhas? Porque naqueles tempos, os filhos eram filhos somente da mulher. Mas não tinham as amas, não tinham as empregadas que também ofertavam, se deitavam com eles e faziam filhos? Então são dúvidas e curiosidades que eu, Isis, não consigo ainda trazer para vocês. Se pararmos para ler a Torá oral e demais outras fontes de estudo, dizem sim que Ló tinha 4 filhas. 2 filhas casadas e 2 que não eram. Mas na palavra, na Bíblia, eu procurei e não achei. Então fica esse questionamento. E será que a mulher de Ló, ela olhou para trás por causa desses genros, por causa dessas filhas, por causa de algum parente que ela deixou para trás? Será que ela era sodomita? São questionamentos e curiosidades da palavra que nós não conseguimos agora responder. A promessa de Abraão perdurou em Ló, mas porque Ló teve retidão em ver o erro que cometeu e se prostrou, colocou o seu rosto no chão e reconheceu o erro e deu lugar de grandeza, de submissão. O seu lugar de submissão deu lugar à grandeza, à manifestação do Pai, do Filho e do Espírito na presença daqueles anjos. Só é sabido que a linhagem de Abraão, a linhagem de Ló, ele era uma linhagem de Sem, que era um dos filhos de Noé, que tinha como irmão Cã e Jafé. Ele também era neto de Terá, que era pai de Abraão e filho de Arã. Abraão só levou Ló juntamente com ele porque ele tinha um pai totalmente pagão que idolatrava imagens e esculturas, e ele pegou essas imagens e esculturas e quebrou, deixando somente uma. E ao pai chegar e questionar, Abraão disse ao pai que foi a própria escultura que tinha quebrado as demais. No momento de raiva e ira, o pai simplesmente disse que não podia acontecer aquilo, porque a imagem não falava, não via. E aí Abraão questionou a idolatria ao pai. Então, se essas imagens não fazem nada, o porquê de continuar a rezar? O pai terá simplesmente pega Abrão e Arã, pai de Ló, e leva até Nimrod, que era, naquele tempo, idolatrado, uma divindade viva, que fazia o que queria. E ao questionar o que tinha acontecido, Nimrod joga Abrão dentro da fornalha, porque ele pergunta quem ele serve. E ele afirma que servia a Deus. E ao jogá-lo na fornalha, ele sai de lá vivo. Num ato de fé, Nimrod ali mesmo tinha que terminar tudo isso. Mas não, para mostrar que a autoridade dele era maior, pegar Arã, Amã, pai de Ló, e pergunta, faz o mesmo questionamento. E ele responde que o Deus que ele serve, que ele confia, é o Deus de Abrão. E ele é jogado na fornalha e lá ele é morto. Por isso, com a culpa de ter colocado a morte, né, de ter feito com que o irmão morresse diante da credulidade em Cristo que ele tinha, ele simplesmente leva Ló junto com ele. Abrão, foi o primeiro patriarca da palavra. Ele era monoteísta e ele rebelou contra toda a idolatria que aos arredores dele tinha.
E ele foi o primeiro a proclamar a palavra do Senhor como Deus, o Senhor do universo. Ele foi o primeiro judeu. Então, que nesta tarde, diante dessa curiosidade da palavra, de Gênesis 19, possamos investigar verdadeiramente quem nós estamos sendo. Abraão ou Ló? Será que será necessário passarmos por vales da morte para entendermos que é hora de nos prostrarmos ao Senhor e estarmos no caminho certo de retidão à palavra? Que nesta tarde o Espírito Santo possa adentrar a sua casa, ao seu lar, trazendo paz, tranquilidade, e que o Espírito Santo seja soberano na sua vida, que ele continue a te guiar por caminhos da justiça, por veredas, por amor que ele tem a ti. Seja bem-vinda, Vânia, e que a passagem de Ló, de Sodoma e Gomorra, nos faça entender que paraíso, diante da vontade de Deus, pode virar deserto. Basta o teu posicionamento. Permita viver as experiências que Deus tem para ti. O mundo oferece coisas supérfluas que estão por fora. Conforme Ló olhou aquele vale do Jordão e viu somente as coisas ao redor. Ele não se preocupou com o que falavam daquele lugar. Ele pagou o preço para ir até lá e ver o que podia acontecer. Não pague esse preço. Porque pode ser que Deus não permita a oportunidade de você viver. Vânia, queria que antes de finalizar a palavra, que você pudesse ministrar a oração final. Seria uma honra para mim, nesta tarde, depois de quase 4 meses, sem as curiosidades da palavra, voltar em grande estilo mediante a obediência que eu estou tendo diante de Deus. Porque quando ele me trouxe a curiosidade da palavra, foi soberano diante de tudo. Mas diante da dor que eu passei, eu olhei para a dor e não pelos propósitos que ele tinha para mim. E hoje eu entendo que a nossa dor é muito pequena diante da dor que ele levou na cruz por nós. Olhe para o Senhor e lá ele te trará a resposta. Que o Senhor seja soberano na vida de vocês. Se ele disse, se levante da tua parentela e vá, que assim seja. Eu dei esse passo de fé. Diante das nenhuma condição que eu tinha de estar hoje num lar que ele preparou para mim, assim eu fiz. E eu digo a vocês, nada tem me faltado. Nada ele permitiu que me faltasse. Porque eu entendi que quando nós estamos verdadeiramente alinhadas a ele, o maná vem do céu para nós. E que assim seja na vida de todas que aqui estão. Se ele disse, saia da sua parentela e vá, é porque a promessa dele já está escrita no livro da vida, já está preparada. Todas as vírgulas, todos os pontos, todos os travessões, todos os livramentos, toda a prosperidade. Ele já desenhou a você. Dê um passo de fé. Não tema, porque ele é contigo. Desertos não matam. Nos fazem fortes e valentes. Como árvores podadas que têm raízes fincadas na palavra. Onde tempestade se sacode, tempestade te faz ir para a direita, para a esquerda, mas não te faz arrancar, porque a raiz da tua vida está na palavra. Então que o Senhor nesta tarde seja soberano sobre a sua vida. Creia
que debaixo da proteção e das asas dele nenhum mal te sucederá e nada te atingirá. Irmã, Deus já nos deu asas. Basta agora se posicionar e voar. Eliane, Deus já te deu asas. Se posicione e voe. Grandes serão os resgates de vidas que nós faremos. Abra sua boca para salvar pessoas que estão ao seu redor. Tem vizinhos que estão precisando de um abraço. Abra sua porta e vá abraçá-lo. Mesmo que não conheça, precisa de um prato de comida, precisa de algo para aquele dia entender que Deus ouviu as orações deles. Tia Beth, estou muito feliz pelo agir, pelo passo de fé que a senhora deu, pela senhora permitir que Deus verdadeiramente adentre a sua casa. E que todo passado de dor, toda tristeza, toda depressão, todo vício, no nome poderoso do Senhor Jesus, eu creio que hoje caiu por terra. Porque hoje a senhora e a tua família serão salvas de Sodoma e Gomorra pelo passo de fé, pela sua submissão, pelo seu ouvir, pela sua entrega a Cristo. É o que eu profetizo no nome do Senhor. Eu creio que grandes são os feitos do Senhor na vida de todos que estão assistindo e que irão assistir. Que eu continuarei sendo boca de Deus, aonde a planta dos meus pés pisarem. Mãe Vânia, consegue? Kelly, você quer ministrar alguma coisa? Deixa. Nós participamos de um grupo em prol do reino. Diariamente, Olá, boa tarde. Devocionais e palavras libertadoras. Eu as convido a participarem. Vânia? Boa tarde. Salão, minha maravilhosa! Eu não sei como é que tá, como é que vocês Boa estão tarde. ouvindo, porque a internet está Seja ela tá meio oscilando. bem-vinda. Eu só tenho que realmente agradecer por tudo que papai fez em trazê-la à nossa vida. Amém. Primeiro, Isis, eu quero te parabenizar pela obediência e pela coragem. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu sei que para você hoje estar aqui, depois de tudo que você passou, você está aqui, né, junto com a tua coragem, junto com a tua dor, junto com tudo. Seja bem-vinda. Você está aqui nesse momento entregando tudo que você está entregando. E peraí que para mim está tendo um atraso, mas eu vou falando. Para mim é uma honra muito grande ver você florescendo, você voando. Eu sei que não é fácil. A gente decidir caminhar os caminhos do Senhor não é fácil. Mas quando a gente sabe o que está fazendo, porque a gente sabe quem a gente é em Deus e quem Deus é na nossa vida, a gente vai com dor, com choro, a gente vai e faz o que precisa ser feito. Então, eu estou muito orgulhosa da sua posição, da sua decisão e da sua coragem de voltar, apesar da dor ainda existir. Porque eu sei que para você o mais difícil é passar por... Então, que Deus continue te encorajando, te abençoando, te dando ousadia para fazer tudo que Ele tem colocado para fazer na sua caminhada, levando para todo mundo as curiosidades da palavra, aquilo que está oculto e muita gente nem faz ideia, mas que você continue ali,
marcando a diferença, né? Porque é o que a gente tem falado na sala. Cada uma de nós tem um poder de Deus, uma resposta de Deus. E você tem um chamado de trazer o conhecimento. O seu ministério, ele tem a profecia, você tem os dons proféticos, mas, na verdade, o que você está despertando e revelando é o seu lado mestre. É aquele que quer saber do mais profundo. É verdade. Você quer saber do mais profundo para falar, para ensinar e para mostrar. Então, abrace seu ministério de mestre, mergulhe no conhecimento, porque Deus, a partir de hoje, vai começar a entregar para você coisas que só você receberá para ensinar. É uma particularidade de Deus na tua vida. A profecia, ela é importante? Ela é importante. Deus vai usar você no dom da profecia? Vai. Mas mergulhe no seu ministério de mestre. Aquele que vai ensinar para que cada um caminhe na verdade do Evangelho. Sem nenhum no afim, no conhecimento. Eu não sei se você se deu conta que o que você traz da curiosidade da palavra são coisas que a gente não ouviu ainda e coisas que talvez na hora que você está sendo ministrada pelo Espírito Santo, nem você tinha ouvido ou prestado atenção ou descoberto aquilo. É um momento com o papai. Papai, ele olha você, ele ministra você e te dá todo o conhecimento. Então, hoje, se você não tinha assim, percebido, se você não tinha tido consciência, hoje por você que o seu ministério de mestre, ele está rompendo, e é nesse que Deus quer que você esteja, nesse momento. Aprendendo, mergulhando para ensinar. Como a gente já aprendeu na sala, Jesus caminhava nos 5 ministérios. E a igreja é isso, caminhar nos 5 ministérios. Mas quando a gente tem conhecimento, Pai. pronto, voltou. Quando você tem conhecimento, clareza de qual ministério Jesus quer te usar, e você vai entendendo o tempo e a estação do raio, você vai embora, você voa como águia. Amém. Então, que você eu sempre tive muita dúvida, mãe, sobre isso, sabe, Vânia? Porque eu sempre, desde sempre, eu sempre fui muito curiosa na palavra, eu sempre fui atrás para entender, passar a entender o porquê disso, o porquê daquilo, eu sempre tive essa curiosidade, sempre nas aulas de geografia, de história, sempre o Espírito Santo me ministrava diante da palavra. Então, quando eu ia para os estudos bíblicos, eu sempre tive vários questionamentos, no qual, ao longo da minha vida, eu fui podada. Então, tiveram alguns ministérios que eu fui convidada a me retirar por causa desta curiosidade, desta entrega que eu tenho. E hoje eu entendo que tudo é para a honra e glória do Pai. Terão caminhos que Ele vai te retirar, porque não é mais para estar. Só entenda. E veja o que você acabou de dizer e o que eu sempre ensino a vocês na sala. Onde nós somos mais combatidas é onde Deus vai nos honrar no nosso propósito, porque ali está o motivo de você existir. Quando você foi combatida, nos lugares que você passou, porque você era curiosa, porque você queria aprender, porque você queria mergulhar, Satanás queria te envergonhar para que você desistisse de cumprir o grande papel que você veio para fazer. E aí traz confusão na mente da gente. Então, porque o que acontece? O dom da profecia, Isis, ele vai aparecer porque ele faz parte, tá? No dom do Espírito Santo, é um dom que nós teremos, e quanto mais a gente gosta do profético, mais a gente vai navegar nesse lugar. Só que existe um ministério que foi escolhido para você, assim como foi um ministério escolhido para mim.
E o seu ministério você não tinha entendido. Até que Deus começou a dar a você, em pequenas porções, aquilo que um dia te paralisaram para que você voltasse a fazer. A sua live, a sua entrega das curiosidades da palavra é um mergulho na superfície. A gente sai do nível raso e vai para a superfície, entender os porquês de Deus. Então, seja bem-vinda ao seu ministério de mestre, que você tome posse disso, que você abrace isso, que isso seja o seu respirar e que você mergulhe, mergulhe, mergulhe cada vez mais, porque as pessoas precisam conhecer a verdade da palavra. O povo perece por falta de conhecimento. Você sabe disso, a gente tem falado sobre isso na sala. Quantos testemunhos a gente tem tido? Então, mergulhe cada vez mais, traga, sim, as curiosidades da palavra. E, a partir de hoje, você vai começar a ler a palavra de forma diferente, na particularidade que Deus, com o Espírito Santo, vai dar. Então, tudo que tentar te paralisar, tudo que tentar te impedir, que você resista, que você siga firme. Porque para isso que você foi chamado. Você foi chamado para preparar essa nova geração no conhecimento da verdade da palavra. Então, não pare. De forma alguma. Não pare. Amém, amém, amém. Estou te ouvindo. É que meu celular está começando a querer descarregar, mas estamos aqui. Pronto, eu vou fazer a oração para a gente. Disponível a orar. Que você continue firme. Continue muito firme e segura. Porque tudo que a gente aprendeu o quê? Que toda vez que eu estou para romper, que algo está sendo gerado em mim, que eu vou romper, existe um desafio a ser cumprido. E você passou pelo desafio quando você entendeu que hoje você teria que voltar. Então, só continua, Isis. Não se preocupe com qualquer outra coisa a não ser com seu próprio ministério. Amém. Para que você seja esse instrumento nas mãos do Senhor. Deixa eu orar por vocês. Pai querido, Pai amado, Deus de misericórdia e bondade, rendemos, Senhor, porque a sua misericórdia se renova e o Senhor nunca desiste das suas ovelhas. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará. Continua sendo com a vida da tua filha Isis, que ela continue tendo entendimento, Pai, celestial, que ela caminhe no sobrenatural, que ela levante o ministério de mestre e ela mergulhe naquilo que o Senhor tem como resposta para ela. Seja sal, que ela seja luz, que ela navegue, Pai, na tua palavra, que ela traga, Pai, os detalhes ocultos e escondidos que a tua palavra revela, que ela tenha uma visão espiritual aberta, que ela ouça, Pai, mas com a sua mente, para que cada vez mais ela seja transformada. Continua com ela, Pai, para que ela passe pelos desafios, para que ela entenda que Jesus caminha com ela, que o Espírito Santo é o seu amigo, o seu consolador, que está do lado dela a todo tempo. Que o dia de hoje seja um marco, Senhor, na vida da tua. Ela não ande mais enganada, mas é no teu reino. E que pessoas sejam alcançadas, Pai, através do ensinamento dela, junto com o Espírito Santo. E as pessoas consigam, Pai, te enxergar, aprender quem é o Senhor e fazer a melhor escolha, que é te servir, te adorar e te buscar. Assim eu oro, Senhor, te agradecendo. Agradecendo por tudo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Obrigada, Vânia, por tudo. Obrigada. Nada, meu amor. Parabéns. Segue
Isis, para mim, tá travando. Eu vou sair para que você fique com a internet legal e entregue aí, finalizando a sua live, viu? Um beijo, amo a tua vida. Boa tarde, meninas. Fiquem com Deus. Um beijo grande para cada uma de vocês. Amém, amém, amém. Então, agradecendo, depois do agradecimento foi ofertado ao Senhor e desse aprendizado todo,